dia, bom dia. Como é que você está? Como é que estão os seus sentimentos? Você dormiu bem? Você teve sonhos? Quais são os sentimentos? Durante ontem, o que aconteceu durante ontem na sua vida? Espero que você esteja bem de saúde. Espero que você esteja bem não só de saúde física, mas também psicológica, porque o psicológico adoece o físico, porque está tudo no cérebro. Tudo está no cérebro. Se você não estiver bem psicologicamente, o seu cérebro vai fazer com que o seu corpo, seu coraçãozinho, seu rim, seu baço, seu fígado não fique bem. Você começa a ter dores pelo corpo. Então tudo tem que ser muito bem calculado. E você já orou hoje? Já pediu perdão a Deus? Já olhou para dentro de você? Já começou a se autoanalisar? Começou assim a olhar, a pensar: meu Deus, eu errei aqui, eu errei ali. Perdão, Senhor, por eu ter feito isso. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que é dono desse céu lindo, do canto dos pássaros. Deus que é dono das estrelas, do sol, que nenhum ser humano vai poder dar a você e nem fazer para ele. Então, assim, gente, Deus, Ele é perfeito, Ele é o único rei. Hoje eu acordei mais cedo e hoje eu não tive vontade, sabe? Eu sempre escuto uma psiquiatra de manhã. Eu vejo os vídeos dela no YouTube, doutora Ana Beatriz Barbosa. Não sei se você escuta. Uma psiquiatra muito boa, que fala de vários tratamentos aí, de várias coisas que acontecem, né, psicologicamente, conosco, para nós nos entendermos mais. E aí eu não tive vontade, eu tive vontade de orar. Não sei porque Deus colocou essa vontade em mim de orar, de orar, de orar, de orar, de conversar com Deus sobre a minha vida, do que eu fiz, do que eu já escolhi, do que eu já sofri, das pessoas que estão à minha volta, o porquê delas ter feito algo, porquê que eu fiz algo, porque elas são daquela forma. Tudo isso eu conversei com Deus, gente. Foi uma hora, não sei quanto tempo, mas menos de 40 minutos não foi, acredito eu. Então nós sempre temos que ficar de olho em nós mesmos, de olho nas portas que abrimos, de olho no que estamos desejando para nós. Porque se você grita com a pessoa, aquele grito, a pessoa pode até não responder agora, mas aquele grito nunca vai sair daqui, ó, dela. Você perde muitas vezes, eu perco muitas pessoas por causa da ignorância. Da ignorância. Muitas vezes você quer uma coisa na marra e ninguém consegue nada na marra. Ninguém consegue nada na marra, no chicote. Ninguém consegue. Então, nós temos que orar a Deus, colocar nas mãos de Deus. Nós temos que louvar este Deus maravilhoso, porque Ele é o nosso Pai. Ele é nossa família, nosso melhor amigo, nosso psicólogo, nosso psiquiatra. Ele é o nosso amor. É o único amor verdadeiro. É o único que não trai. É o único que não olha para o lado. É o único que não deseja outras pessoas. É o único que não grita com você. É o único que não faz você de gato e sapato. É o único que não te manipula. Ele não faz você de boneco. Ele te dá o livre arbítrio para você fazer o que você quiser da vida dele. Porque ele é único, porque é o único rei que existe. Não existe ser humano rei. Existe rei pai de Jesus. Dono desse céu maravilhoso aqui, ó. Desse céu lindíssimo, gente. Falando isso, tem que olhar a roupa lá que eu coloquei para lavar. Hoje nós estamos em 1 Samuel. Nós estamos no capítulo 18, não é? É, no capítulo 18 de 1 Samuel. Gente, nós começamos do começo a ler um livro. Nós começamos do começo a nossa vida. Nós começamos do começo a ver um filme. Nós começamos tudo do começo. Então, se alguém falar pra você, ai, pega uma folha ali, abre no Salmo 91 que você vai ficar protegido. Não vai ficar não, porque o Salmo não te protege. Quem te protege é Deus. Salmo não protege. Eu lendo a Bíblia todo dia não me protege. Quem me protege é meu coração. Quem me protege é Deus. É Ele olhando para mim. Às vezes você faz coisas escondidas do ser humano e você acha que ninguém tá sabendo, né? Mas tem Deus. Ele tá sabendo o que você está pensando. Ele tá sabendo o que eu penso, o que eu desejo, o que eu faço. Ele sabe de tudo. E tem um momento que Ele vai fazer com que
todos os seres humanos fiquem sabendo que você fez escondido. E isso, gente, dá um problemão para a vida da gente. Então vamos pensar antes de fazermos algo errado aí, porque do ser humano você pode até esconder, mas de Deus nós não escondemos nada. Eu sou errada? Sou errada. Sou pecadora? Sou pecadora. Peco todos os dias. Ontem mesmo eu pequei. Pequei, gente. Pequei. Me arrependi, pedi perdão a Deus, mas deixei nas mãos de Deus. Vamos ver o que Ele vai fazer, não é verdade? Ah, Luciana, você cometeu adultério? Não. Pequei falando mentira. Falei, mentira. Pequei falando mentira. E mesmo assim me senti mal pra caramba. Me senti triste. Hoje, até na hora de eu tomar banho, antes de vir pra cá pra ler a Bíblia com vocês, eu me senti mal. Então, assim, conversando com Deus lá no chuveiro. Então, gente, vamos ler aqui, vamos conhecer mais de Deus, porque Deus é cheio de poder. Deus é o único que tem poder. Deus é todo poderoso, Deus é o único rei. E a palavra dele e o que ele faz não modifica, porque Deus não muda. Não, Deus não muda os atos dele. Muda sim. Se ele tiver alguma coisa contra a pessoa, você pedir, clamar e se arrepender, ele muda sim, muda de ideia. Mas Deus, meu filho, é forte e poderoso. Deus, ele mata e ele dá a vida. Então vamos lá. Capítulo 18 de 1 Samuel. Depois dessa conversa entre Davi, que já era ungido como rei por Deus, e Saul, que era rei, e que Deus ficou decepcionado com Saul e tirou a unção dele e colocou em Davi, que Saul não sabia. Davi não contou, o profeta não contou, Samuel. Então, Davi e Saul estavam conversando, porque Saul perguntou: quem é seu pai, hein? Davi. Da casa de quem que você é? Da família de quem que você é? Acho que Saul estava começando a desconfiar que Deus tinha feito aí uma unção aí, estava agradando dele. Não, fez a unção para Davi. Eu acho que, não sei, vamos lá. Surgiu uma grande amizade entre Jonatã. Quem é Jonatã? Jonatã era filho de Saul, rei, que era ungido por Deus, que o ser humano, o povo de Israel, pediu para que Deus, dono de todas as coisas, o único rei, colocasse um rei ser humano. Deus ficou triste, mas atendeu o que eles pediram e colocou um ser humano que erra como nós todos. Saul, que errou, fez coisas que Deus não gostou. Então, Deus tirou a unção de Saul e escolheu Davi da casa de Jessé, o filho mais novo, para ser ungido rei. Mas Saul não sabia. Jonatã era o filho de Saul. Então Davi começou a ser amigo do filho de Saul, sem Jonatã e sem Saul saber que Davi já tinha sido ungido rei por Samuel a pedido de Deus e tirada a unção de Saul. Por isso que Deus mandava um espírito mau para Saul. E quando Davi tocava a harpa, esse espírito mau saía dele. De quem? De Saul. Versículo 1. Capítulo 18, 1 Samuel. Depois dessa conversa entre Davi e Saul, que era rei, e Davi era rei, mas Saul não sabia, surgiu uma grande amizade entre Jonatã, filho de Saul, e Davi. E Jonatã começou a amar Davi como a si mesmo. Como a si mesmo? Como Jonatã amava a ele mesmo. Deus não fala: amar o teu próximo como você ama a si mesmo? Será que você ama você? Será que você ama você mesmo? Preste atenção aí, observa. Eu, meu filho, sou difícil. Eu não amo a mim mesmo como eu deveria amar. Às vezes você fala assim: eu amo fulano. Mas se você não ama você, como você vai amar outra pessoa? E Jonatã começou a amar Davi como ele amava a ele mesmo. Não com amor de homossexualismo, não, gente. Amor como você ama o seu irmão, como você ama o seu pai. Amor de irmão. Versículo 2. Daquele dia em diante, Saul, que era rei, manteve Davi, que agora era o atual rei, eles não sabiam, com ele, e não permitiu que Davi voltasse à casa do seu pai Jessé. Versículo 3. Jonatã, que era filho de Saul, amava Davi como a si mesmo, como a ele mesmo, de modo que
Jonatã e Davi fizeram um pacto. Versículo 4. Jonatã tirou a túnica dele, sem mangas, e deu a Davi, junto com a roupa dele de combate. Deu também Jonatã a espada e o arco e o cinto dele para Davi. Versículo 5. Davi começou a sair em campanhas militares e Davi sempre era bem sucedido. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava com ele. Porque ele era ungido de Deus como rei e ninguém sabia. Só ele, Deus e Samuel. E ninguém falava. Aonde quer que Saul, o ex-rei ungido por Deus, enviasse Davi, de modo que Saul, o ex-rei ungido por Deus, que Deus tirou unção dele porque Deus ficou bravo com ele, porque ele não fez o que Deus mandou, o colocou Davi como encarregado dos guerreiros, e isso agradou a todo o povo de Israel e aos servos de Saul, que era ex-rei, e não sabia que Davi já era ungido rei, porque Davi era humilde e ficou calado. Samuel também, provavelmente Deus deve ter falado para ele, não fala agora não. Versículo 6. Quando Davi e os soldados voltavam da guerra, depois de terem golpeado os filisteus eram outro povo que adorava outro Deus, não é este Deus que nós adoramos, não, Pai de Jesus. Mulheres de todas as cidades de Israel saíam alegremente ao encontro do rei Saul, o ex-rei Saul, né, que ele não sabia que era ex-rei, cantando e dançando com pandeiros e com instrumentos de cordas. Versículo 7. As mulheres celebravam e cantavam. Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Nossa, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, muito mais, né? Versículo 8. Saul, o ex-rei ungido por Deus, que ele não sabia que era ex-rei, ficou muito, mas muito irado. O que é irado? Com muito bravo, muito nervoso. Irado, gente, é uma palavra muito forte, de muita raiva. E não gostou do que as mulheres cantavam e disse a Davi, a Davi deram dezenas de milhares, né? Mas a mim, Saul, deram apenas milhares. Só falta agora darem o reino, que eu, Saul, sou rei. Nem sabia que não era rei mais. Para Davi. Versículo 9. Daquele dia em diante, Saul, que era ex-rei ungido por Deus e não sabia, sempre olhava com desconfiança para Davi. Versículo 10. No dia seguinte, um espírito mau da parte de Deus, no versículo 10 do capítulo 18 de 1 Samuel, que está no Antigo Testamento, lê sua Bíblia. Olha o que está escrito. No dia seguinte, um espírito mau da parte de Deus. Espírito mau era da parte de quem? Do demônio? Não. Da parte de Deus mesmo, Pai de Jesus. Tomou conta de Saul, o ex-rei ungido por Deus, que não sabia que era ex-rei. E esse espírito mau começou a agir de modo estranho. Saul começou a agir de modo estranho na sua casa. Enquanto Davi, que já era rei ungido por Deus e Saul não sabia, ninguém sabia a não ser Samuel e Deus, tocava a harpa como de costume para aquele espírito mau que Deus enviou a Saul saísse. Saul tinha uma lança na mão. Versículo 11. Saul arremessou a lança, dizendo a si mesmo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cravar essa lança em Davi. Eu vou cravar Davi na parede com essa lança. Mas Davi escapou da lança 2 vezes de Saul. Versículo 12. Então Saul ficou com medo de Davi, porque Deus, Jeová, Deus do exército, estava com ele. Ele percebeu naquele momento, mas havia abandonado Saul. Deus abandonou Saul. Por quê? Por que Deus abandonou Saul? Porque Saul não fez o que Deus pediu, gente. Nós somos seres humanos, nós erramos. Versículo 13. Assim Saul, o ex-rei ungido por Deus, o afastou da sua presença, Davi, e o designou Davi como chefe de 1000 homens, e Davi liderava o exército nas batalhas.
Versículo 14. Davi, que era ungido por Deus rei, e ninguém sabia, só Deus e Samuel e Davi, continuou a ser bem-sucedido. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava com ele, né? Em tudo que Davi fazia era bem-sucedido porque Deus, Jeová, Javé dos Exércitos, estava com ele. Versículo 15. Quando Saul, o ex-rei, que não sabia que era ex-rei, viu que Davi era muito bem-sucedido o tempo todo, ficou com medo de Davi. Versículo 16. Mas todo o povo de Israel e de Judá amavam Davi, porque os líderes, ele liderava as pessoas em suas campanhas militares, na guerra. Versículo 17. Mais tarde, Saul, o ex-rei ungido por Deus, disse a Davi: Davi, eu, Saul, ele achava que era rei ainda, lhe darei como esposa minha filha mais velha. O nome dela é Merabe. Mas, Davi, continue a me mostrar coragem, travando as guerras de Jeová, de Deus, Pai de Jesus, pois Saul dizia a si mesmo. Ele pensava. Quando ele dizia a si mesmo é porque ele pensava só para ele mesmo, para ninguém escutar. Só ele e Deus sabia o que estava pensando. Versículo 17. Então, pois Saul dizia a si mesmo, pensava com ele mesmo, que Davi poderia morrer, né? Que ele não morra pelas minhas mãos, Davi, mas ele pode morrer pelas mãos dos filisteus, que cultuam outros deuses. Versículo 18. Então Davi disse a Saul, ex-rei, ungido por Deus, que não sabia ainda que era ex-rei: Quem sou eu, Davi? E quem são os meus parentes? A família de meu pai em Israel, para me tornar genro do rei? Sou apenas o filho mais novo de Jessé. Nós não somos nada, o senhor é rei. Na verdade, ele já sabia que quem era rei era ele mesmo, Davi, que foi ungido rei. Versículo 19. Mas quando chegou a época de Merabe, filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, Merabe já tinha sido dada de casamento a um homem chamado Adriel. Adriel era da origem meolatita. Versículo 20. Mical era a filha mais nova de Saul. Estava apaixonada por Davi. E Saul, ex-rei ungido por Deus, gostou quando lhe contaram isso, que a filha dele mais nova, a Mical, estava apaixonada por Davi. Versículo 21. Portanto, Saul pensou: sabe o que eu vou fazer? Eu darei a Mical a Davi, para que ela lhe sirva de armadilha, fazendo Davi cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi pela segunda vez: Ô Davi, eu, Saul, rei, hoje você, Davi, se tornará meu genro. Versículo 22. Além disso, Saul, o ex-rei, que não sabia que era ex-rei ainda, ungido por Deus, disse a Davi pela segunda vez: Hoje você, Davi, se tornará meu genro, hein? Versículo 22. Além disso, Saul deu ordens aos seus servos: conversem em particular com Davi e diga a ele: o rei Saul se agrada de você, Davi, e todos os servos dele também gostam de você, Davi. Portanto, aceite ser genro do rei, Davi. Versículo 23. Quando os servos de Saul disseram isso a Davi, Davi disse aos servos de Saul: Vocês, servos de Saul, acham que é fácil para alguém pobre como eu? Olha como ele era humilde, hein? Sabia que era ungido rei. E desprezado como eu, se tornar genro do rei Saul? Versículo 24. Então os servos de Saul, rei, ex-rei, que não sabia que era ex-rei, contaram ao rei Saul que Davi tinha dito. Versículo 25. Portanto, Saul disse: Digam, meus servos, isto a Davi: o rei Saul só quer como preço de noiva 100 prepúcios dos filisteus para se vingar dos inimigos do rei. Saul, o ex-rei ungido por Deus, estava tramando fazer com que Davi fosse morto
pelos filisteus, porque ele não queria matar as mãos dele. Deus ia ficar bravo, né? Versículo 26. Assim, os servos de Saul, que era ex-rei e achava que ainda era rei, comunicaram essas palavras a Davi. E a ideia de se tornar genro do rei agradou a Davi. Antes de terminar o prazo estipulado, versículo 27, Davi, que era ungido por Deus como rei, e ninguém sabia, a não ser Samuel, Davi e Deus, Davi e seus homens foram e mataram 200 filisteus. Deus deixava, tá, gente? E Davi levou todos os prepúcios ao rei, a fim de se tornar genro do rei. Assim, Saul, o ex-rei ungido por Deus, que não sabia ainda que era ex-rei, deu a Davi a sua filha mais nova, a Mical, como esposa. Versículo 28. Saul, ex-rei, que não sabia que era ex-rei ainda, ungido por Deus, percebeu que Deus, Jeová, Javé, Deus dos exércitos, estava com Davi e que a filha dele, Mical, o amava Davi. Versículo 29. Isso fez com que Saul ficasse com mais medo ainda de Davi. E Saul, ex-rei ungido por Deus, e não sabia que era ex-rei ainda, se tornou inimigo de Davi pelo resto da vida, por causa da inveja, gente. Versículo 30. Os príncipes dos filisteus. Filisteus são outro povo que cultua outro Deus que não é Jesus, não é Deus, pai de Jesus. Os príncipes dos filisteus saíam para a batalha, mas sempre que isso acontecia, Davi tinha mais êxito. Êxito, que ganhava, tinha ele tudo que acontecia ele era bem sucedido porque Deus estava com ele. E Deus estava com ele e era ungido de Deus como rei, e Saul não sabia ainda, mas estava desconfiado. Então Davi tinha mais êxito do que todos os servos de Saul, e o nome de Davi era muito respeitado. Então a inveja estava ali. Ele percebeu que Deus estava com Davi e falou: Deus está querendo me trocar. Já tinha trocado e não sabia.